Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Amém. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo 5. João 6, 5. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai-vos assentar os homens. E havia muito relva naquele lugar. Assentaram-se, pois os homens em números de quase 5.000. Só até aqui, irmãos. Aqui claramente Jesus está dizendo até na palavra que ele disse isso só para experimentar o seu discípulo, né? E é claro que Jesus já sabia o que ia fazer. Essa pequena passagem tem muitas coisas que Deus fala conosco, mas hoje o que Ele quer tratar no nosso coração é o seguinte: Jesus andava com os discípulos e os discípulos andavam com Jesus, não é verdade? Quantos milagres os seus discípulos viam? Quantas coisas maravilhosas seus discípulos enxergaram ao lado de Jesus? E naquele momento Jesus já sabia até a resposta deles, né? Ele simplesmente quis testá-los. E Deus falou muito forte comigo, dizendo assim: naquela época os discípulos andavam comigo, eu os ensinei, eu os treinei, e mesmo assim eles não conseguiam enxergar o que eu queria que eles vissem. E Ele disse isso para mim: eu ando com você, eu estou com você, e muitas vezes vocês não enxergam o que eu quero te mostrar. E Deus vem dizer para vocês: olhem com os olhos dele, olhem para Jesus, olhem como Ele gostaria que vocês olhassem. Nos momentos de adversidades que todos nós passamos, olhe para Jesus, Ele está com você. Isso é fato. Ele está sempre com você, no momento bom, no ruim, Ele está com você. Jesus mostra que Ele já sabe o que Ele vai fazer para você. Se naquele momento Felipe dissesse assim: ah, Senhor, você já sabe, eu já vi maravilhas, faça o que tem que ser feito. Ou se ele fala assim: Senhor, Ele teria feito. Assim é conosco, irmãos. Jesus já sabe o que vai fazer com você. Amém? Que essa palavra coloque no seu coração, que vocês olhem para Jesus de uma forma diferente, porque se você crê na cura, você recebe. Se você crê na provisão, você a tem. Se você crê em Jesus firmemente, você o recebe. É simples. Amém? Que as palmas do Senhor recebam o ministério do louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é um abençoado, você é um abençoado.
estarmos na casa do Senhor, né? Porque Ele já está aqui. Você sabia disso? E antes mesmo da gente chegar aqui, o Senhor já estava neste lugar. E Ele chama a mim e Ele chama você para adorá-lo. No momento da adoração, no momento onde nós nos derramamos diante do Senhor, onde nós, ali tiramos todas as barreiras e nós nos humilhamos diante dEle. É no momento da adoração, no momento do louvor, no momento em que reconhecemos a majestade de Deus, que Ele opera em nós o milagre. Por isso eu chamo você nessa noite. Vem, essa é a hora de adorar. Não foi assim que Jesus disse para a mulher lá no poço? Vai chegar a hora que todos vão adorar. E todos vão adorar. E o Senhor, Ele está procurando em mim e você um adorador de verdade. Um adorador sem reservas. Um adorador que entende e sabe a grandeza do Senhor. Vem, é hora de adorar ao Pai. Você
situação que você está vivendo, no momento de vitória? O Senhor, Ele tem esse poder transformador na mão. Desde quando Deus criou as coisas, Ele estava ali exercendo esse poder transformador. E o Senhor, Ele continua operando ainda hoje. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui com esse poder transformador de sarar as nossas feridas, de transformar o deserto num manancial de águas vivas. O Senhor, Ele está aqui para dizer para mim e para você que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos fazer como o salmista Davi. Davi olhou para os montes, elevou os olhos para o monte e disse: dos montes ali do Senhor vem o meu socorro. Eu quero dizer para você, o Senhor está olhando para você nessa noite. Ele está aqui para te socorrer. Ele está aqui para segurar na tua mão e te conduzir para um caminho de bênção e de vitórias.
vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Aleluia! Graça e paz, queridos. Você está sentindo aí o fogo de Deus? Aleluia! Além da presença do Senhor, eu estou muito emocionada. Ai, ai. Ministrar com o meu sobrinho querido, com o Regis também. Uma bênção do Senhor. Você está preparado para ouvir mais um pouquinho, sentir mais um pouquinho a presença do teu Senhor, do teu papai? Eu quero te perguntar uma coisa. Você sabia que quando Jesus ele passa em algum lugar, quando ele chega em algum lugar, ele tem um objetivo e um propósito? Sempre é assim. Quando o Senhor Jesus ele passa por algum lugar, ele tem um objetivo e tem um propósito. É sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Mas feche os seus olhos.
Peça para o Papai do Céu falar com você. Deus, que a sua presença continue aqui, porque nós podemos sentir o Senhor neste lugar. Nós podemos sentir a tua doce presença. Nós podemos, Senhor Jesus, ouvir a tua voz nessa noite, e que a tua palavra venha, Senhor, aos nossos corações, preenchendo, enchendo, transformando as vidas, nos proporcionando conhecimento, e que o doce e amado Espírito Santo venha e prepare os corações para receber a palavra nessa noite, para que a semente não se perca. Meu Deus e meu Pai, tudo é teu, o domínio é teu, este lugar é teu, as nossas vidas são suas, Senhor. Faz como o Senhor quiser, Pai. Ricaste malaia deia mais de maia gloriaste ne rachalarahas. Ai do de maia sui de cantarama sui, o Senhor está passando aqui. Rida lá maçoi de canta. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua casa, que é o melhor lugar que nós podemos estar. Obrigado, Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu vou ler a palavra daqui a um pouquinho. Aleluia. O Senhor, Ele ministrou essa palavra no meu coração. E eu sempre digo, o Senhor, Ele fala de maneira simples. Ele fala de maneira que a gente entende bem, que não tem desculpa para não entender, né? E hoje o Senhor trouxe essa palavra para nós, que sempre quando Jesus passa por algum lugar, quando Ele chega em algum lugar, tem um objetivo e tem um propósito, nunca é por acaso. E o objetivo de Jesus em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, é igual. O objetivo que Jesus tem para mim e para você é a salvação, é a vida eterna, é o reino dos céus. Esse é o objetivo de Jesus para mim e para você. Que a nossa vida seja transformada, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente, aceite Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo dele, simples. Mas o propósito do Senhor Jesus é diferente na minha e na tua vida. O objetivo é igual, mas o propósito é diferente. O propósito que Deus tem na minha vida é diferente do propósito que Ele tem na sua. O propósito, que o Senhor tem reservado para mim, quer seja na minha família, quer seja no trabalho, e principalmente na sua obra, é diferente do propósito que Ele tem para você. Nós podemos trabalhar juntos nesse propósito, mas o teu propósito é distinto do meu. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E nós vemos na palavra do Senhor várias passagens que falam que Jesus passou por lugares e coisas aconteceram. E nós vamos falar só de alguns, porque é muito. A palavra do Senhor ela é muito rica. E nós vamos falar em primeiro lugar de Zaqueu. Abra sua Bíblia aí agora em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Jesus está passando aqui. Lucas 19, versículo 1 ao 4, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro. Diga comigo, sicômoro. Para o ver, porque havia de passar por ali. Amados,
Na nossa Bíblia, a tradução, né, vem essa palavra dessa árvore, vem chamada como sicômoro. Mas se a gente for ver na origem, no hebraico, ela tem um outro nome. Mas quando Zaqueu ele sobe ali naquela árvore, ele estava querendo passar uma mensagem para Jesus. Não foi à toa que ele subiu naquela árvore. Não era só porque ele era pequeno. Muito pelo contrário. Zaqueu ele subiu naquela árvore porque ele queria passar uma mensagem para Jesus. Agora eu pergunto para você, deu certo? Deu certo? Você conhecendo a história de Zaqueu, você pode dizer para mim se deu certo o que ele queria fazer? Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus? Ele conseguiu. Então, vamos lá. No original, no hebraico, essa árvore, ela se chama Shikmah. E sabe o que ela quer dizer? Reabilitação. Quando Zaqueu sobe nessa árvore, ele está querendo dizer isso para Jesus, que ele queria ser reabilitado pelo Senhor Jesus. Olha só que tremendo. Quando nós entendemos o que realmente a palavra está dizendo, o que realmente a Escritura quer trazer para nós, e qual então era o recado que Zaqueu queria passar para o Senhor Jesus? Olha, Senhor Jesus, eu preciso dessa reabilitação. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso dessa transformação. E o que quer dizer reabilitar? Restituir ao estado anterior. Recuperar o reconhecimento do público. Amados, aquele homem, ele queria uma mudança para a sua vida, ele queria uma transformação, porque ele reconhecia que ele era um pecador. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, ele era cobrador de impostos, ele era um judeu, e ele defraudava os seus próprios irmãos, ele roubava e ele cobrava juros abusivos, e ele ali estava fazendo uma prática pecaminosa, e toda a sociedade, todas as pessoas conheciam Zaqueu e sabiam que ele fazia isso. Então ele não era nada bem visto na sociedade. Ele não era bem visto ali tanto pelos seus irmãos judeus, quanto por todos que estavam ali, porque todos conheciam a ele. Mas Jesus, ele tinha um objetivo na vida de Zaqueu. O Senhor Jesus, ele tinha um plano de salvação para a vida de Zaqueu e para a família de Zaqueu. E além desse objetivo, Jesus também tinha um propósito na vida daquele homem. E Jesus, ele queria, o propósito de Jesus para Zaqueu é que ele queria que Zaqueu voltasse ao estado anterior dele, voltasse às suas origens, voltasse lá às suas raízes. Por quê? Porque ele era judeu, ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras, ele sabia da lei do Senhor, ele sabia quem era Deus, o que Deus já tinha feito, ele sabia. E agora ele estava falando com o Messias face a face. Ele sabia. E Jesus sabia que Zaqueu tinha se perdido no meio do caminho. Ele sabia que Zaqueu tinha ali deixado as suas origens, deixado a sua raiz. E o Senhor Jesus queria que Zaqueu voltasse lá às suas origens. E muitas vezes nós também, na caminhada da nossa vida, a gente se perde no meio do caminho. Mas Jesus quer nos fazer voltar ao original, que é sermos filhos de Deus, sermos usados por Ele, estarmos na presença dEle. O Senhor Jesus, Ele quer trazer a mim e a você de volta ao começo. Muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, a gente acha que não tem saída, mas não. O Senhor Jesus, Ele segura na minha e na tua mão. Assim como Ele fez com Zaqueu, Ele entra dentro da nossa casa com poder transformador e nos leva de volta à origem. De volta, lá no princípio, como costumamos dizer, no primeiro amor. Para que a nossa memória seja reavivada, para que a gente se lembre de fato de quem é Deus. E Zaqueu já sentia esse peso nele, ele já sentia isso, e ele estava ali querendo a mudança, querendo a transformação. Então ele
ele sobe nessa árvore, envia essa mensagem para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus olha para ele lá em cima, olha bem, tinha uma multidão toda apertando Jesus. O que fez Jesus olhar para cima? Se tinha ali onde Jesus ia, estava todo mundo apertando. Se você for ver ali no texto, grande era a multidão. E Zaqueu chamou a atenção de Jesus, porque ele estava passando uma mensagem para Jesus. E Jesus olhou para ele: ô Zaqueu, desce, porque hoje eu vou comer na tua casa. Hoje o Senhor Jesus quer entrar na sua casa para comer com você. E é na beira da mesa, é comendo com você, que Ele vai transformar a sua história, vai transformar a sua família, vai trazer a salvação, mas também vai liberar na tua vida um propósito. Ele liberou na vida de Zaqueu um propósito. E qual era o propósito do Senhor Jesus na vida de Zaqueu? Transformar o caráter daquele homem, fazer com que ele voltasse às origens. Ele estava perdido, mas ele encontrou um caminho. Jesus não diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, por onde passa, Ele transforma. Por onde Ele passa, acontece milagres, acontece prodígios, acontece maravilhas, mas para isso eu preciso querer. Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção do Senhor Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus ia passando. E eu quero dizer para você nessa noite: você está ouvindo que Jesus está passando aqui. O que você vai fazer com isso? Você vai achar que é simplesmente uma frase? Ou você vai entender que Jesus está passando perto de você e Ele quer promover uma transformação em você, na sua casa? Então Jesus ali entrou na casa de Zaqueu. Amados, se não bastasse tudo isso, o Senhor Jesus também queria devolver para Zaqueu o reconhecimento bom da sociedade, porque ele era mal visto. E muitas vezes nós somos mal vistos por, às vezes, algo que fizemos lá atrás, ou algo que estamos fazendo, e a gente é mal visto, mal interpretado. As pessoas nos apontam, as pessoas nos julgam, as pessoas viram as costas, as pessoas falam palavras ruins. Mas o Senhor Jesus, Ele não vira as costas para nós. O Senhor Jesus, Ele já pagou o nosso pecado. Ele não nos condena, mas Ele proporciona para mim e para você uma vida eterna. Mas nós precisamos sim se arrepender. E o Senhor Jesus, Ele queria trazer de volta Zaqueu a essas origens, trazer de volta ali a convivência normal com a sociedade. E muitas vezes nós não somos reconhecidos, nós somos rejeitados. Mas eu quero dizer para você, você é um privilegiado, porque o Senhor Jesus sabe do potencial que você tem e tem um propósito na sua vida. Aleluia. E o mais lindo de tudo, que Zaqueu deixou Jesus trabalhar na vida dele. Muitas vezes a gente atrapalha Jesus. Deixa Jesus trabalhar na sua vida do jeito que Ele quer, porque a maneira que Ele quer é sempre perfeita. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele devolveu tudo, 4 vezes mais do que aquilo que ele tinha roubado. E o que o Senhor quer de mim e de você é arrependimento. É arrependimento de condutas erradas, de falas erradas. O que o Senhor quer de mim e de você é uma mudança de caráter, é um nascer de novo verdadeiro. Para que então ele tenha liberdade para fazer o que ele foi fazer, o que ele quer fazer, assim como ele fez na vida de Zaqueu. Então ali o Senhor Jesus conseguiu completar o objetivo dele, que era a salvação para toda a casa de Zaqueu. E o Senhor Jesus também conseguiu completar o propósito dele na vida de Zaqueu, que era a mudança de caráter e fazer com que ele voltasse às origens, às raízes, porque ele era judeu. Quando eu e você deixamos, o propósito e o objetivo de Jesus é cumprido na nossa vida.
Quando nós abrimos a nossa casa para Ele entrar, sentar na nossa mesa, olhar no nosso coração, mas olhar lá dentro, onde você não deixa ninguém ver. Quando nós damos essa liberdade ao Senhor Jesus, o milagre acontece. Eu quero dizer para você, milagre existe, mas é para quem crê. Também a palavra do Senhor nos fala sobre uma mulher. O Senhor Jesus, Ele não fala sobre o nome dela, mas do lugar onde ela vivia, que era a mulher samaritana. Abra lá em João 4. Aleluia, aleluia. João 4, versículo 1 diz assim: e quando o Senhor Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali, na fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. A história dessa mulher é forte, né? E, na verdade, o certo pronunciar é Samaria. E em hebraico quer dizer chamar, que significa, abre bem teus ouvidos aí, guardar, cuidar, proteger, dar a vida por. Portanto, um samaritano, uma samaritana, é aquele que guarda, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que dá a vida por alguém. Aí agora você consegue entender a parábola do bom samaritano? A gente consegue entender, né? Quando a gente começa a pesquisar, estudar o que a palavra de fato está falando, a gente começa a entender que está tudo interligado. Amados, quantos maridos aquela mulher tinha? A pastora não pode falar. Quantos maridos aquela mulher tinha? Hã? Ai, meu Deus. Ela tinha 5, teve 5, né? Na verdade, ela teve 5. E aquele que estava com ela naquele momento não era marido dela. Então ela teve 6, certo? 6 maridos. Amados, qual era o objetivo do Senhor Jesus para essa mulher? A salvação. O primeiro olhar de Jesus para aquela mulher, o primeiro olhar de Jesus para mim e para você é salvação. Sabe por quê? Porque Jesus é tão apaixonado por mim e por você, que Ele quer nos levar para a glória com Ele. Então o primeiro objetivo de Jesus é: esse é meu. Eu quero comigo no meu reino. E quando o Senhor Jesus olhou para aquela mulher, Ele já conhecia a história todinha dela. Ele já sabia quem ela era. Ele já sabia quantos maridos ela tinha e aquele que estava com ela não era dela. Ele já sabia tudo que aquela mulher tinha sofrido, que ela estava passando, que a sociedade pensava dela. O Senhor Jesus já sabia de tudo, e o Senhor Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. Amados, o ser humano, tanto homem quanto mulher, sempre vive em busca de um relacionamento perfeito com alguém. Sempre. Quer um relacionamento perfeito, um casamento perfeito. E os vários maridos dessa mulher,
dessa mulher, né, que é responsável por cuidar, que é responsável por proteger, que é responsável por guardar, e que ela pode dar a vida por alguém. Todos os relacionamentos que ela teve não deu certo. E eles representam para essa mulher a busca de um relacionamento perfeito. Ela queria um relacionamento perfeito. E por várias vezes ela estava tentando isso. E seja um relacionamento perfeito aqui na vida terrena, mas também ela estava procurando um relacionamento perfeito no céu. Porque não tem como eu e você vivermos aqui nessa terra um relacionamento perfeito se nós não tivermos um relacionamento perfeito com Deus. Aleluia. Esses vários maridos representam para essa mulher várias dores, muita desilusão, sentimento de fracasso. E principalmente naquela época, essa mulher era muito julgada pelos padrões da sociedade naquele tempo. Então essa mulher, ela passou por várias famílias, e várias famílias foram desfeitas. E naquela época, a palavra separação é megurash, que significa ser expulsa de. Olha que forte isso. Então isso significa que cada casamento que aquela mulher teve, cada marido que ela teve, que rompeu o relacionamento com ela, ela foi expulsa dele. Ela foi expulsa da casa, ela foi expulsa da vida, ela foi expulsa. Nos tempos ali de Jesus, daquela mulher, era diferente. Era assim que se tratava. Então aquela mulher, ela foi expulsa ali de lar, ela foi expulsa de relacionamentos, ela teve muita dor, muita frustração, e trouxe tudo isso para ela, um sentimento de fracasso. E toda vez que ela tinha um novo marido, ela devia pensar: agora vai dar certo, agora eu vou ter um recomeço, agora eu vou conseguir. Mas outra vez vinha o fracasso, e novamente o fracasso, e novamente a frustração. Quantos recomeços essa mulher teve? Quantas vezes ela tentou recomeçar a sua história ao longo da sua vida? Foi inúmeros inúmeros recomeços. Só nessa parte da vida dela foram 6 que ela tentou, fora nas outras áreas da vida dela, que a gente não sabe, que a palavra do Senhor não diz. E ali ela teve algo no seu coração que precisava ser tratado pelo Mestre. A alma dela estava destroçada, a vida sentimental dela estava um fracasso, ela não era bem vista na sociedade, e o Senhor Jesus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Mais do que sarar a alma dela, mais do que isso, o Senhor Jesus queria fazer daquela mulher um porta-voz da palavra do Senhor. O Senhor Jesus queria usar aquela mulher. O Senhor Jesus contou a vida daquela mulher para ela, e ela ficou abismada. Como que Ele sabe tudo isso de mim? E o Senhor Jesus estava ali ministrando na vida dela, vendo ali o mais profundo e o oculto. O Senhor Jesus, Ele olhou aonde ninguém olha. Ele viu a dor daquela mulher. E eu quero dizer para você nessa noite que o Jesus, Ele enxerga o mais profundo do teu coração.
E Ele sabe a dor que você sente, Ele sabe aquilo que você carrega, Ele sabe aquilo que você passou, Ele sabe aquilo que você passa, Ele sabe aquilo que você enfrenta, Ele já conhece a sua história. Mas veja bem, Ele quer entrar com o poder transformador dEle, sarando a tua alma, mudando a tua situação, para que você seja um porta-voz, um testemunho vivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus, Ele sempre vai além dos seus limites, dos nossos limites. O Senhor Jesus vai ali, aonde a gente não deixa ninguém ir. Ele abre a gaveta que a gente insiste em trancar a chave. Ele vai lá no fundinho, onde muitas vezes está entulhado. Ele quer desentulhar, Ele quer limpar, Ele quer sarar, Ele quer mover de forma sobrenatural. Ele quer tocar aonde ninguém toca, onde ninguém pode tocar para transformar. Ele quer tocar e transformar a tua história. Ele quer levar eu e você para águas profundas. Ele quer tirar a gente do raso. Ele quer fazer com que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Aquela mulher não conseguiu ter um relacionamento verdadeiro com ninguém, mas o Senhor Jesus estava promovendo para ela ali o relacionamento com Ele. E o Senhor Jesus quer isso de mim e de você. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro conosco, um relacionamento forte, intenso. E eu quero dizer para você, um relacionamento tem que ter confiança. Num relacionamento tem que ter intimidade. Num relacionamento tem que ter entrega. Num relacionamento tem que ter verdade. E é isso que o Senhor Jesus proporcionou para aquela mulher. O objetivo era a salvação da alma dela, mas o propósito era sarar a alma dela, promovendo para ela um relacionamento verdadeiro que ela nunca teve. E depois disso, ela ainda exerceu o chamado dela, foi pregar, lá na cidade. Vocês precisam vir correndo. Vamos comigo lá no poço, que lá no poço tem um profeta. Amados, foi para essa mulher que Jesus disse que era o Messias. Foi para ela que Ele disse: do teu interior vai fluir rios de água viva. Porque a água que você vai beber vai matar a tua sede. O Senhor Jesus quer um relacionamento verdadeiro com você. Relacionamento verdadeiro requer compromisso, fidelidade. Um verdadeiro relacionamento aquela mulher buscava. Ela procurava um relacionamento perfeito. Amados, relacionamento perfeito só com Jesus. Porque Jesus, Ele nos trata como se deve, porque Ele nos conhece. E se nós nos relacionarmos bem com o Pai, nós também vamos conseguir nos relacionar com outros aqui na terra. Porque o padrão nós vamos seguir. Existia mais uma mulher. Jesus está passando por aqui. Abra lá, Lucas capítulo 8. Existia uma mulher chamada Maria Madalena. Lucas capítulo 8, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Até aqui. O que Jesus foi fazer lá?
Jesus estava passando por ali, né? Amados, eu procurei na palavra do Senhor, mas eu não encontrei como é que Jesus expulsou os demônios da Maria Madalena. Na Bíblia não fala, mas fala claramente aqui que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios daquela mulher. A palavra do Senhor não conta para nós onde é que ocorreu isso, como é que Jesus fez, mas conta que Ele fez. E muitas vezes é assim na nossa vida. Eu não sei que jeito vai ser, não sei como é que vai ser, mas Jesus vai fazer. Talvez não tenha saída, talvez está tudo escuro, não tem escape, mas Jesus abre a porta no meio do lugar que não tem porta. Jesus, Ele vem com a sua luz no meio das trevas, e não há como as trevas resistir. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você está pensando, o que você está vivendo, mas eu sei que o Senhor Jesus tem poder para transformar a sua história, porque Ele tem um objetivo e tem um propósito na tua vida. Olha, meus amados, eu estou falando aqui alguns exemplos contidos da Bíblia, mas você é um exemplo vivo do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus operou na vida dessas pessoas, o Senhor Jesus, Ele te ama igualzinho e vai operar da mesma maneira na sua vida. Não importa o que você está passando, que tipo de problema é. Nós vimos aqui que eram situações diferentes. E o Senhor Jesus, Ele é especialista em fazer milagre. Não importa que qualidade seja, Ele faz. Então ali, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele tinha um propósito, um objetivo na vida ali de Maria Madalena. Qual que era o objetivo? Olha, você está me ouvindo pregar até agora e ainda não sabe qual que é o objetivo? O objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo? Salvação, reino, arrependimento de pecados. No caso dela, qual era o propósito? Libertação. Não era só isso? Não. O Senhor Jesus tem muito mais do que aquilo que a gente pensa que Ele tem. Às vezes a gente chega para o Senhor Jesus com uma situação e a gente quer a mudança, a cura, a libertação daquela situação, mas o Senhor Jesus vem e olha para mim, para você, e diz assim: ó, eu tenho algo melhor, eu quero te salvar, eu quero salvar a tua família. Eu vou fazer isso que você está me pedindo, mas o que eu tenho para você é algo maior. Jesus funciona assim. E quando essa mulher teve esse encontro com o Senhor Jesus de libertação, a partir desse momento ela grudou em Jesus. Como minha mãe gosta de dizer, grudou que nem um carrapato. A partir do momento que ela foi liberta, irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa sendo liberta. Não é bonito de ver, irmãos. É triste. É triste ver. Mexe com o nosso coração, porque é difícil. Agora você imagina 7 demônios que escravizavam aquela mulher, que fazia com que aquela mulher ficasse alheia à sociedade. Talvez não tivesse, a Bíblia não fala muita coisa dela. Talvez ela ali tivesse que ficar isolada. Se nós vermos outras libertações que o Senhor Jesus fez de pessoas que estavam possessas, nós vemos que, por exemplo, numa passagem que o pai chegou: Senhor, liberta o meu filho, porque tem hora que ele se joga no fogo, se joga na água, uma hora ele vai morrer. Estava endemoniado. Então nós imaginamos por aí como aquela mulher sofria, como era difícil para ela. Mas a partir do momento que ela encontrou o Senhor Jesus, que ela foi liberta, ela agarrou em Jesus e não soltou mais. Aqui nesse texto a gente viu, ela ajudava, financiava o ministério de Jesus. Ela ajudava naquilo que Jesus e os apóstolos precisavam. E olha só, a partir desse encontro com Jesus, nós podemos ver, a partir
participação real de Maria Madalena no ministério de Jesus. Amados, o Senhor Jesus, quando Ele traz para mim e para você uma libertação, não é por acaso, não. Além da salvação, como eu já disse, Ele quer fazer de você um instrumento na casa dEle. Ele quer fazer de você um instrumento no teu trabalho. Ele quer fazer de você um instrumento na sua família. Ele quer te usar na presença dEle, através do seu chamado pessoal no reino de Deus. E não foi diferente com Maria Madalena. Quando ela foi liberta desses 7 demônios, foi curada por Senhor Jesus, ali marcou então o início da transformação e da devoção que ela tinha pelo Senhor Jesus. Depois disso, ela passou a ser seguidora de Jesus. Após a cura dela, ela se transforma então numa seguidora dedicada de Jesus, ajudando a sustentar o seu ministério e dos seus discípulos, dando recursos mesmo. E ela estava também presente lá na crucificação. Ela estava ali junto com Maria, mãe de Jesus. Ela estava ali com João, aos pés do Senhor Jesus, assistindo de perto o sofrimento e a morte do nosso mestre. E depois ela teve um encontro com Jesus ressuscitado. Ela foi lá no sepulcro para ungir Jesus. Era a tradição. A pedra já não estava mais lá tampando. E ela ficou nervosa. Cadê meu mestre? Olha só. Ela era tão grudada de Jesus que ela não podia nem pensar que tinham roubado o corpo de Jesus. Onde está meu mestre? Cadê meu mestre? Porque ela tinha ido lá ungir o corpo de Jesus. Onde está o meu mestre? Aí ela viu um ser resplandecente, maravilhoso, poderoso ali do lado. E ela falou: foi você que pegou o corpo do meu mestre? Fala para mim. Ela não reconheceu que era Jesus. Sabe quando ela reconheceu Jesus? Quando Jesus disse assim: Maria. Quando Jesus falou o nome dela, ela: meu mestre. Sabe o que ela foi fazer? Que Jesus mandou ela fazer? Ela foi correndo para abraçar Jesus. Jesus falou: olha, ainda não é a hora. Vai lá correndo e anuncia aos meus discípulos que eu estou vivo. Amado, Jesus está chamando teu nome. Jesus está chamando meu nome. O que é que eu e você vamos fazer? Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você para levar as boas novas. Essa mulher foi levar as boas novas aos discípulos. Embora Jesus já tinha dito que Ele ia passar pela morte, os discípulos estavam tão entristecidos que se esqueceram do que Jesus disse. Mas aquela mulher adentrou a casa onde os discípulos estavam escondidos e liberou para eles as boas novas. E eu quero dizer para você nessa noite: Senhor Jesus está chamando pelo teu nome. Ele conhece você, Ele sabe do que você é capaz, Ele quer te usar, Ele quer promover na sua vida bênçãos, bênçãos e bênçãos. Mas não só aquilo que você precisa, Ele quer que você seja um ministro na presença dEle. Por que abandonou o chamado? Não é hora de abandonar o chamado, é hora de pegar no arado. Então aquela mulher vai correndo lá, e foi ela que anunciou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Então ela se torna, como eu disse para você, uma anunciadora de boas novas. E mais, quando Jesus subiu aos céus, ela estava lá também. Você está grudado de Jesus como um carrapatinho? Passou da hora de ficar. Quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Jesus, de fato, a gente não consegue largar dele. Porque a gente sabe que a gente não é nada sem ele.
que a gente não pode nada sem Ele. Qual que era o objetivo do Senhor Jesus para aquela mulher? Aprendeu ainda? Eu vou começar a pregar de novo. Salvação. E o propósito? Libertação. Chamado. Ministério. Seguidora de Cristo. Mantenedora da obra de Deus. Jesus quer fazer de você um mantenedor da obra do Senhor. E eu digo para você que mantenedor não é só financeiro. Mantenedor é fazer de fato a obra do Senhor para que ela prospere, para que ela ande, para que ela prossiga, para que ela tenha um objetivo e tenha um alvo, e alcance o alvo que o Senhor determinou. Amados, nós vimos aqui 3 pessoas que não perderam a oportunidade quando Jesus passou do lado delas. Elas não perderam a oportunidade. Elas aproveitaram, vamos dizer assim, no bom sentido, a oportunidade que elas tiveram. Mas você sabe que na palavra do Senhor tem pessoas que não queriam Jesus perto? Abra lá, Lucas capítulo 4. Ai, 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 hein? Lucas capítulo 4, versículo 21. Então ele, Jesus, começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhados sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Jesus estava falando ali para eles quem era ele. E Jesus deu um exemplo ainda: olha, aconteceu o milagre de Naamã porque ele creu. A viúva de Sarepta lá teve a sua vida transformada porque ela creu no profeta. E eu estou dizendo para você quem eu sou, e vocês não estão acreditando. E eles ficaram enfurecidos. E eles tentaram matar Jesus. Amado, Jesus estava passando daquele lugar, Jesus estava pregando, estava trazendo as boas novas. O que eles fizeram? E o que muitas vezes nós fazemos? Jesus está falando, Jesus está dizendo: vem, volta pelo caminho que você saiu, volta ao início, volta ao recomeço, volta às tuas raízes, volta à tua origem, volta ao propósito ao qual eu te coloquei. E o Senhor Jesus não está só passando do nosso lado, na nossa frente, mas Ele está nos acompanhando lado a lado, nos tentando fazer enxergá-lo. Mas nós não o vemos, nós não o ouvimos, nós não o vemos. E Ele está falando, e Ele está mostrando, e a gente não está entendendo que quando Ele passa tem um propósito, tem um objetivo.
Será que nós fazemos isso? Às vezes fazemos. Quando Ele fala conosco e a gente finge que não escuta. Ele diz: volta, volta porque eu estou te chamando. Espera mais um pouco, Jesus, eu preciso ainda não fez? Eu preciso consertar isso, ainda não consertou? Quantas oportunidades mais o Senhor Jesus tem que nos dar? Como que é aquele ditado? Cavalo arriado passa só uma vez? Amados, o Senhor Jesus sempre nos dará oportunidades. Porém, Ele entende quando a pessoa não quer. Mais uma vez, abra comigo em Marcos. Jesus está passando aqui. Capítulo 5. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer dessa vez? Marcos capítulo 5 diz assim: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Este homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Olha que tormento. Está imaginando aí que perturbação que esse homem vivia? Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés, reclamou aos berros. Como é que ele clamou? Aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Amados, vai lá para o versículo 13. E Jesus deu permissão aos espíritos imundos deixarem o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos. E todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo que havia ocorrido com o endemoniado e contaram-lhe também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Responde para mim. Eles estavam mais preocupados com aquele homem que tinha se liberto ou com os porcos que eles tinham perdido? Amados, aconteceu um grande milagre na vida daquele homem. A gente viu o que ele aprontava. Tem uma passagem que ele dizia que ele ficava nu, que prendiam ele, mas ele arrebentava tudo. A palavra que nós lemos, dia e noite ele ficava vagando no cemitério. Dia e noite ele não dormia, e ainda ele se cortava. Olha o que esse homem passava, olha que sofrimento.
Quando ele viu Jesus, ele falou: é agora. E até os demônios que estavam naquele homem reconheceram quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ordenou aos espíritos imundos que estavam naquele homem para entrar ali no rebanho de porco. E esse rebanho se precipitou de um penhasco e morreu toda aquela manada. E aqueles que cuidavam ali dos porcos foram e contaram, ó, você viu? Que falava eles foram por tudo quanto é lugar contando. Coisa boa ninguém conta, né? Foram contando. Vocês acham mesmo que eles foram contar que aquele homem tinha sido liberto? Não. Eles foram contar do prejuízo que eles tiveram, dos porcos que eles perderam, que agora eles iam ter uma dívida. Como é que eles iam fazer? E veio toda a multidão ali. Viram o homem, mas qual foi o foco delas? Os porcos. Amados, muitas vezes não acontecem muitas coisas na nossa vida porque a gente chega, pega o que quer e manda Jesus embora. A palavra do Senhor diz que ali naquele lugar era para ter acontecido muitos milagres, mas por causa da dureza do coração não aconteceu. Eles expulsaram Jesus dali. E muitas vezes a gente faz assim: chega até Jesus, pega o que quer e zarpa, manda ele embora, sai daqui, porque o que você está fazendo é muito para a gente entender. Sai daqui, porque o que eu queria eu já tenho. Ou sai daqui, porque muitas vezes a gente não entende o processo que Jesus repassa. Muitas vezes a gente acha que o que está perdendo, mas a gente na verdade não está perdendo nada. A gente está ganhando a nossa salvação, está ganhando a nossa libertação, está ganhando a transformação. E aquele homem foi liberto, mas aquele pessoal não entendeu isso. E aquele homem, ele ficou tão apegado a Jesus que ele disse para o Senhor Jesus: deixa eu ir com você. Aí o Senhor Jesus falou: não, você vai lá para a tua casa e vai contar para a tua família o que eu fiz, porque a tua família vai entender. Então o Senhor Jesus trouxe para aquele homem não só a libertação, mas com certeza a salvação para a vida daquela família. Aquele homem tinha uma família. E eu quero dizer para você nessa noite: não se importe com as outras coisas, se importe com o teu mestre. Porque a palavra do Senhor diz que é para a gente buscar primeiro o reino, que todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Assim como eu disse para você, que o Senhor Jesus, ele libera o seu objetivo, ele vem com o seu propósito, mas ele sempre vem com algo maior para mim e para você. Quando Jesus passar, como que é que a gente vai agir? Como que é que vai ser o nosso comportamento? Chamar ele para perto ou expulsar ele? Chegar perto dele ou correr dele? E aqui é tão triste, irmãos, que eles mandaram Jesus embora. Não foi eles que foram embora, eles mandaram Jesus embora. Em uma das situações eles pegaram Jesus, queriam matar. Agora aqui eles estavam expulsando Jesus da cidade, porque Jesus não estava sendo bem-vindo ali. Eu quero perguntar para você: Jesus é bem-vindo na sua vida? Jesus é bem-vindo na sua casa? Jesus é bem-vindo no seu trabalho? Jesus é bem-vindo nos seus estudos? Ou você esconde ele e pega quando convém? Aleluia. Para encerrar, amados, em João 11, do 45 ao 53, vai contar o plano que eles tinham de matar Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus passeava por ali, mas ele já não conseguia mais andar publicamente pela Judeia. E então ele foi para uma cidade chamada de Efraim. Isso logo após a ressurreição de Lázaro. Amados, a ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres. Assim, todos são milagres
maravilhosos. Mas ali o povo, foi muita gente que viu e presenciou que Lázaro já estava morto. Foi realmente um milagre para a glória de Deus e um milagre para testificar que Jesus de fato era o Messias. E logo após esse milagre, eles começaram a tramar para matar Jesus. Como é que a gente vai fazer? Amados, existem pessoas que não querem saber de Jesus. Existem pessoas que têm medo de Jesus. Tem pessoas que têm receio da exposição que Jesus pode causar em suas vidas, porque quer esconder as coisas que faz. Existem pessoas que querem somente o que Jesus tem para oferecer, como eu já disse. E quando ele fala de arrependimento, de mudança de vida, manda Jesus embora. Existem pessoas que até querem Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que são aquelas que Jesus não somente passa por elas, Jesus está andando com elas, mas elas não estão apercebidas, elas estão distraídas. Elas até simpatizam com Jesus. Oh, eu creio em Jesus. Mas estão distraídas. Não conseguem ver que o Mestre está passando, está chegando, está até tocando, está falando, mas está distraído com as tentações, com os prazeres do mundo. Não reconhecem Jesus, não sentem Jesus. Amados, o que nós precisamos entender é que para Jesus não tem distância. Ele vai aonde ele precisa ir. Ele vai também aonde ele quer ir. Ele vai até mim e ele vai até você. E hoje ele está aqui. E daqui a pouco ele vai estar lá na sua casa. E amanhã ele vai estar com você lá no seu trabalho, na sua escola. Amados, por onde Jesus passa, ele traz uma lição diferente. Ele realiza um milagre diferente. Ele faz as coisas por caminhos diferentes, por maneiras diferentes. E quando tudo parece perdido, onde a gente não acha mais solução para nada, aí então Jesus opera o milagre. E toda vez que Jesus ele entrou no ambiente, é porque ele tinha um propósito. E não tem nada a ver com o que eu e você estamos buscando, mas com aquilo que ele quer fazer na minha e na sua vida. Você entende? Quando Jesus ele entra no ambiente, não é por aquilo que eu e você estamos buscando, mas é por aquilo que ele quer fazer na minha e na sua vida. E quando Jesus coloca a mim e a você em um ambiente, é porque ele tem um propósito para você naquele ambiente. E talvez você esteja naquele ambiente esperando algo, mas o Senhor Jesus quer te usar de uma maneira diferente. Eu quero perguntar para você, qual é o propósito de você estar aqui hoje? Qual é o propósito de você estar nesse lugar? Qual é o propósito de você estar no teu trabalho? Qual tem sido o teu propósito na tua família, na tua casa? Se Jesus te colocou nesse ambiente familiar, nesse ambiente de trabalho, se o Senhor Jesus te colocou nesse ambiente celestial, é porque Ele tem um propósito para você na sua vida. E o que você está fazendo com esse propósito? O propósito de Jesus está sendo frustrado na nossa vida ou está tendo êxito? Amados, deixa Jesus usar você. Jesus ele quer me usar, ele quer usar você, ele quer cumprir na minha e na sua vida o propósito do reino dos céus, o reino de Deus.
Aleluia. Nós precisamos exercer o nosso ministério com excelência, aonde o Senhor nos colocou. Agora eu quero perguntar para você: aonde eu e você nos encaixamos? Nós estamos valorizando a presença do Senhor junto de nós? Ou nós estamos tão distraídos com o outro, com a outra, com o mundo, com as ofertas, que a gente não percebe? Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele tem um objetivo e um propósito nas nossas vidas. E nós precisamos abrir o nosso coração para que esse propósito se cumpra. O Senhor Jesus, Ele não olha para aquilo que nós temos ou estamos no momento. Ele olha e Ele já vê aquilo que nós podemos ser na presença dEle. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nessa noite. Receba a apóstola Cristiane. Vai orar para você, pela sua vida. Amém? Obrigado, Deus. Glória a Deus por essa palavra. Guarda no teu coração. Assiste ela de novo. Vai lá no YouTube da igreja, se inscreva. Assiste ela de novo. Que é uma palavra que você tem que prestar atenção e viver algo extraordinário que Deus tem. Shalom, amados. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos entregar nossa vida a esse Jesus. Fala, Jesus. Não tem uma canção que fala isso? Fica, Senhor, já se faz tarde. Então, aqui ninguém está mandando Jesus embora, não é? Não é? A gente está falando para Jesus ficar. Fica em nossa vida, Senhor. Fica em nossa vida, Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Eu fecho a porta do inferno para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus, como as Escrituras nos dá autoridade. E que venha potencializado toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o Senhor te cubra com o sangue dele. Que o Senhor ajuste e blinde a sua armadura. E que Ele ative anjos para guardar você e toda a sua casa. Estenda agora as mãos em direção da tua casa. Hoje, pelo calendário da agenda cristã da cidade de Assis, é o dia da Marcha da Família. E foi instituído pelo Conselho de Pastores que cada igreja ore nas suas igrejas e abençoe as famílias, as nossas, da cidade, a família cristã, as famílias que precisam se tornar cristã também. Então faça uma oração pela tua família, pelo teu ente querido, que talvez não esteja aqui hoje, talvez precise de salvação, precise de libertação, precise de cura. Então estende a mão em direção da tua casa e comece a orar. Nós vamos levantar um grande clamor por todas as famílias, por aqueles que estão doentes, aqueles que estão afastados, aqueles que estão vivendo situações difíceis. Vamos orar. Querido Deus e amado Senhor, nesse momento nós colocamos diante de Ti a nossa vida, porque Tu és santo e não há outro Deus assim. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a adoração. Nós Te bendizemos, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Criador do céu e da terra. É a Ti que nós clamamos neste momento, e é diante de Ti que apresentamos a nossa vida e a nossa família.
Tu sabes as situações que estão vivendo os nossos familiares, a nossa parentela. Então eu peço que o Senhor entre com a tua providência. Primeiro, Senhor, com o poder de salvação. Eu fecho a porta do inferno para todos os nossos familiares e abro as portas dos céus em nome de Jesus e decreto salvação, libertação, como a palavra hoje veio para salvar, para redirecionar, para trazer vida, para trazer libertação. Nós profetizamos para toda a família, para a nossa família, para as famílias da cidade de Assis, para as famílias cristãs e aquelas que ainda precisam ser transformadas, alcançadas pelo teu poder, as famílias das igrejas dessa cidade, em nome do Senhor Jesus, pedimos que venha o teu mover e toda obra de Satanás, toda obra do inferno que tem se levantado contra as famílias, caia por terra agora. Nós ouvimos uma palavra de libertação. Há vidas que o Senhor libertou. Nós temos base dentro das Escrituras e cremos que o Senhor continua libertando ainda hoje. Então eu repreendo toda a obra do inferno, todo espírito pago, mandado, todo demônio que acompanha a família, toda a situação, espíritos geracionais que tem vindo contra a família para trazer doenças, enfermidades, para trazer perturbação, para trazer endemoniamentos, para trazer paralisia, para trazer situações que impedem da pessoa avançar, o mal que muitas vezes se repete, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus e declaro, profetizo libertação das famílias, cura física, cura emocional, cura espiritual, cura mental. Eu repreendo a depressão, repreendo a síndrome de pânico, eu repreendo a ansiedade, o pavor, eu repreendo todo o mal-estar, tudo aquilo que vem contra a família, eu repreendo em tudo aquilo que vem lançado, espíritos pagos, mal feito, falado, olhado, desejado, eu repreendo agora das nossas vidas e da família, em nome de Jesus. Espírito de contenda, de confusão, de maquinação, de manipulação, eu repreendo agora. Sai dessa família, sai dessa casa, sai dessa geração. Eu repreendo espírito de miséria, todo mal que se levanta com miséria dentro da casa, com mesquinhez, com avareza, eu repreendo em nome de Jesus. Abra, Senhor, as portas, aqueles que precisam de portas de emprego, em nome de Jesus, que o Senhor libere esta bênção. Abençoe aqueles que já estão trabalhando, abençoe aqueles que precisam, Senhor Jesus, de um avanço no trabalho, seja vendas, seja, Senhor, algum outro tipo de trabalho, que o Senhor faça com que os teus filhos se destaquem no trabalho, e já repreendo a inveja, e já repreendo a maquinação, e já repreendo todo olho ruim, toda boca que traz confusão e inveja, que fica com calúnia e difamação, está repreendido agora. Fecha a boca do leão e abençoa o trabalho dos teus filhos, que as mãos dos teus filhos prosperem, que aquilo que os teus filhos fizerem no trabalho, que o Senhor venha trazer a bênção, criatividade, estratégia para o trabalho, e que o Senhor mova de maneira extraordinária, que haja paz nessa família, que haja, Senhor Jesus, a unidade, a comunhão, a restauração de relacionamentos familiares que foi rompido por alguma questão, em nome de Jesus, e tira toda a interferência maligna dentro da família, em nome de Jesus. Purifica e santifica a família, limpa a família com o teu poder e com o teu sangue, e entra dentro de cada casa e põe tudo no lugar,
tudo que está fora do lugar dentro dessa casa. Em nome de Jesus, envia teu anjo lá, limpa a casa, limpa o ambiente de toda influência maligna e coloca a tua paz dentro dessa casa, a tua alegria dentro dessa casa, a restauração dentro dessa casa. Senhor, que o Senhor restaure o relacionamento de pais e filhos, marido e esposa, irmãos, em nome de Jesus, e que toda a família se volte a Ti, se convertam a Ti, se tornem para Ti, em nome de Jesus. Aqueles que estão afastados, voltem. Aqueles que não Te conhecem, que tenham um encontro contigo. Aqueles, Senhor Jesus, que estão perdidos, que o Senhor os traga. E aqueles que foram roubados de maneira maligna da Tua presença, que haja libertação e o retorno. Em nome de Jesus, que o Senhor envie anjos e ative os anjos, toda a nossa família, e proteja e guarde debaixo das Tuas asas. Porque a Tua palavra diz, no Salmo 128, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, Senhor, edifique a casa, porque nós, como sentinelas, cremos que o Senhor nos guarda, nos protege debaixo das Suas asas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que o Senhor te abençoe, te promova. Guarde essa palavra no seu coração. Pratique essa palavra. Compartilhe essa palavra. E busque lá no nosso canal, se inscreva. E Deus tem algo extraordinário para você. Deus te abençoe. Shalom.